Ontem nós abordamos o tema melasma e vou revisar o que foi abordado no nosso workshop, na parte teórica, além do PDF que foi enviado. Mas o PDF não foi abordado, é só um acréscimo. Aqui a gente está falando sobre o melasma e os principais erros que o esteticista ou o cliente pode cometer em casa. E um deles é o uso do sabonete de forma errada. Para um sabonete, para ele se tornar sólido como o sabonete, o sabão que você conhece, você vai perceber que a primeira pesquisa que você fizer na internet, um dos ingredientes que precisa para fazer esse tipo de sabão é soda cáustica. Você vai ver bem aqui nos ingredientes. Para uma pessoa que tem melasma, isso é suficiente para iniciar um processo inflamatório e não deixar a pele clarear. Então, fuja de sabão em barra, sabonete em barra. Qual é o problema da soda cáustica? Ela em si, ela é consumida ali durante o processo de fabricação. Porém, ela torna o pH do sabonete, do sabão, totalmente alcalino. Porém, a nossa pele tem o pH ácido e exatamente essa acidez tem a função de proteger a pele contra a invasão de micro-organismos. Quando você utiliza um sabão ou qualquer outro produto que tenha o pH alcalino, você desequilibra a pele e como uma tentativa de recuperação, ela inicia um processo inflamatório e todo o processo inflamatório tem como consequência a hiperpigmentação pós-inflamatória. No caso do melasma, a gente não quer isso. Então, qual sabonete escolher? Primeiro, fuja do sólido, a não ser que ele seja aquele sabonete conhecido como Sindet, que não é qualquer empresa que fabrica, um sabonete líquido e que tenha na embalagem o seu pH, pH escrito como fisiológico ou ácido, e que ele também seja livre de lauil sulfato de sódio, quer dizer que não contém ali traços de soda cáustica, no caso, que torna aquele pH muito alcalino. Por isso que a Cosmobeauty tem a sugestão do kit ali para poder indicar como home care para o paciente. O sabonete pode manchar igual o sol. Para uma pessoa que tem melasma é suficiente. Para quem tem acne ativa, o sabonete errado é suficiente para você aumentar a proliferação de bactérias e por isso a acne não regredir. Além do outro erro comum, o paciente ou o profissional erra na hora de escolher o filtro solar. Porque o filtro solar a gente tem que estar atento não somente ao FPS. Repara nesse filtro solar aqui, está FPS 50. Mas quando você vai procurar qual a indicação da proteção UVA, você não encontra. Isso é um péssimo sinal. Quer dizer que a sua cliente, a sua paciente está protegida apenas contra a radiação UVB, que é o que causa a hiperemia na pele. Já o que pigmenta, que deixa a pessoa com a pele amarronzada, bronzeada, é a radiação UVA. E, por regra, o FPS, se ele for 50, 90, 100, não importa, 60. O PPD, que é a proteção contra a radiação UVA, tem que ser pelo menos um terço. Então, se é um FPS 90, PPD 30, exemplo. Isso seria uma proteção indicada. Quando a marca tem uma proteção muito baixa, o que ela faz? Ela não expõe isso no rótulo, é o que essas marcas que vêm de farmácia faz, porque não é por lei no Brasil, não tem necessidade de expor. Então fique muito cuidado, você precisa encontrar no rótulo a proteção FPS, mas também precisa encontrar onde está o número que diz que protege contra o UVA. E que número é esse? Vem escrito embaixo assim, ó, PPD ou, tipo, exemplo, PPD 24. Ou a palavra UVA 24, exemplo, pode ser 30, 16... Lembrando que é um terço. Outro erro que você pode estar cometendo é no uso de esfoliante. Quem tem melasma não é para esfoliar a pele. Quem tem melasma pode esfoliar a pele com esfoliante que tem areinha? Não, não pode. Você tem um kit aí no seu espaço e ele é um peeling, mas o segundo passo dele, o terceiro passo dele é uma esfoliação. Pode? Não. Pode usar o peeling Rose de Mer, que você tem que esfregar o rosto para poder fazer peeling? Não. Esquece. Se é melasma, você não pode arranhar, você não pode agredir a pele de forma nenhuma. Como é que você faz para esfoliar? O uso de esfoliante químico, ou seja, ácidos. Por isso que a gente indica o home care, que contém uma concentração de ácido segura para estar utilizando todo dia. E é isso que o kit, no caso do Vulca ou os outros kits nossos, tem. Um peeling bem suave para fazer essa esfoliação.
Outro erro que a cliente ou o profissional pode cometer é não estar atento à profissão que o seu cliente tem. Se o seu cliente trabalha como cabeleireiro, padeiro, trabalha em forno, ele tem contato direto com fonte de calor e isso faz a hiperpigmentação, isso provoca o melasma. Se a sua cliente ela trabalha nessas condições, você não pode fazer peeling, não é para fazer, a não ser quando ela tirar férias e você conseguir fazer o peeling sem ela ter contato com esse calor. Para diminuir isso, a Cosmobeauty, a gente tem filtro solar, o nosso filtro solar, além da proteção UVB, tem a proteção VA e também tem a proteção contra temperatura, contra altas temperaturas que você precisa. Outro erro muito comum, pelo amor de Deus, não faça peeling de diamante na sua cliente. Lembra que eu falei, melasma não pode arranhar a pele, não pode esfoliar, não pode agredir. Ah, mas está escrito quando compra o aparelho, não queira fazer o teste, é mancha na certa. Corre de qualquer produto, qualquer procedimento que seja muito descamativo, que seja muito agressivo, ele vai hiperpigmentar ainda mais. Outra questão que a gente esbarra, hormônio, a sua cliente faz tratamento, mas toma anticoncepcional. Então, ao mesmo tempo que você usa um produto para clarear, ela está tomando um para escurecer. Então, isso limita um pouco o resultado, não quer dizer que você não vai ter, mas é algo a se observar quando você compara o resultado dela com a irmã, com a prima, com a mãe, vai ser diferente. Uma das coisas também que ajuda, né, piora o melasma, que faz acelerar ainda mais a produção de melanina, é o nível de estresse. Por quê? Porque o melanócito, ele é uma célula que responde a estímulos. Então, ele tem receptores ali de vários hormônios. E o cortisol é um que é liberado durante o estresse. Então, todas as vezes que a pele se sente ameaçada, não importa com o que, se é calor, se é queimadura, se é depilação, se é um atrito constante, a pele vai fabricar melanina como resposta, tá? Outro erro muito gigante aí que cometem são as receitas caseiras, passar bicarbonato no rosto. Lembra que o bicarbonato eu falei sobre o pH alcalino? O bicarbonato ele tem pH alcalino, por isso que você toma ele quando tá com azia. Na pele não é alcalina, a pele é ácida, você precisa usar produtos que tenham o mesmo pH da pele. Então nada de receita caseira. Tem coisas que não faz mal. Exemplo, vou passar um iogurte, vou passar um abacate, vitamina de não sei o que. Não quer dizer que agrega valor, mas mal não faz. Mas tem coisa que faz mal. Exemplo, o uso de coisas esfoliativas, coisas que arranham, como o açúcar, o bicarbonato, não só pelo arranhar, mas também pelo pH. O uso de determinados tipos de vinagre, o uso de limão, que acaba tendo sensibilização com o sol. Então, na dúvida, o que você vai falar para o seu cliente? Você não vai fazer, você vai fazer só o que eu indico. Outro erro também muito comum são os usos que a cliente quer fazer em casa do home care que ela acha que é bom para ela. E isso inclui hidratantes, falsamente hidratantes, porque eu até coloquei aqui entre aspas, por quê? Porque eles possuem ali derivados de petróleo, petrolato, glicerina, vaselina, e isso faz o quê? Simplesmente oclui a pele, ele é tóxico, tanto é que hoje em dia, por exemplo, nem as empresas que produzem algum tipo de lixo, como óleo, elas são multadas, exatamente por quê? Porque se isso for jogado no mar, no rio, ele mata os peixes, os seres vivos. Então daí dá para você ver que uma coisa que você joga no oceano e mata um animal não deve ser saudável para a nossa pele. Então derivados de petróleo não é saudável. O que ela cria? Ela cria uma casca untuosa, né, uma coisa oleosa que segura, acaba aderindo uma célula na outra e isso atrasa a renovação celular, que é a troca de uma célula velha para uma célula nova. O nosso corpo ele é inteligente. Toda vez que a nossa pele está ficando envelhecida e pigmentada, o corpo troca. Eu fiz uma comparação como se fosse roupa. Você vai usar uma roupa todos os dias por 20 dias. Essa roupa começa a ficar suja, começa a ficar manchada, essa roupa começa a ficar velha. O que o corpo faz? Troca por uma nova. Só que esse tipo de produto, ele atrasa isso em até 90 dias. Ou seja, você vai ficar com uma célula que era para ter sido trocada por muito mais tempo e lógico que isso interfere na qualidade visual ali da pele. Então,
Quer usar um tipo de hidratante de verdade? Hidratante, gente, é o que doa água. É a base de ácido hialurônico, é a base de vitamina C, são sérums, fluidos. Se você olhar no rótulo, tiver glicerina, vaselina, petrolato, parabenos, isso não é saudável para a pele de forma nenhuma. E aqui fala sobre a renovação celular, porque é um dos segredos que existe para você rejuvenescer a pele ou clarear. É trocar uma pele velha por uma pele nova. Então, toda vez que uma pele velha é trocada por uma pele nova, você tem uma pele mais clara e uma pele mais jovem. A gente também precisa, além de trocar a pele, diminuir a produção de melanina pelo melanócito, porque o melanócito ele continua trabalhando, mesmo após o peeling, ele fabrica melanina, porque isso é o que dá cor na nossa pele, que protege a nossa pele. Então, entre um peeling e outro, a paciente ela precisa usar um inibidor. E aí, de que forma que ele inibe? Então, os nossos produtos, eles agem em várias etapas da melanogênese. Existem várias, conhecidas, são uma média de 36, mas existe muito mais do que isso. O que você precisa entender? Que quando o sol ou qualquer tipo de agressão incide sobre a pele, os queratinócitos enviam uma mensagem, um pedido de socorro para o melanócito. Aqui a gente tem um desenho que vai mostrar um pouco isso, mas a radiação ativa causa um dano ao DNA. Esse dano no queratinócito, ele ativa uma proteína chamada P53. A P53 ativa uma outra proteína, que é o proopiomelanocortina, que acaba estimulando 3 tipos de hormônio. E 2 desses, eles têm um receptor no melanócito, que é o alfa-MSH e o ACTH. Ou seja, o hormônio estimulante do melanócito. Quando esse hormônio encontra o seu receptor no melanócito, adivinha, o melanócito entende que é para fabricar mais melanina ainda do que ele já estava fabricando. E aí inicia dentro do melanossoma, lá dentro do melanócito, toda aquela etapa de transformar a tirosina em melanina. Então começa com a tirosina, aí vem uma enzima chamada tirosinase que oxida a tirosina. A tirosina é um aminoácido e ele é de cor branca. Como é que ele fica escuro? Como é que ele fica marrom? Pela ação da tirosinase. Não só aqui, porque tem TRP1, TRP2 e várias outras enzimas que agem nessa cascata da melanogênese. Então a tirosina vai sendo aqui oxidada pela tirosinase. E aí vem os ativos, inibidores da tirosinase, como o ácido cólico, o arbutin, o ácido fítico. Aí vem a dopa, ou seja, depois que a tirosinase oxidou a tirosina, vem a dopa. Aí existem os ativos que vão inibir essa dopa. E cada ativo vai tentar inibir de uma etapa. A vitamina C, por exemplo, impede a oxidação da tirosinase pela tirosina. Um ácido cólico inibe a tirosinase. Se você coloca uma substância que sequestra o cobre, a tirosinase não é formada. E também tem outros ativos que fazem com que, mesmo depois que a melanina foi formada, essa melanina não seja entregue para o queratinócito, que é o caso da belídese, da niacinamida. Não preocupa muito com essa parte, assim, não foquei muito nessa parte, que é uma parte que a gente vê na faculdade, mas só para reforçar, na faculdade ou curso técnico. Então, o que acontece? Os nossos produtos, os nossos clareadores que a gente tem, eles agem em todas as etapas que já foram descobertas. Então, os nossos clareadores, eles não clareiam tão potente à toa. É porque cada ativo ele age em uma das etapas da produção de melanina. Ou no início, que é lá, por exemplo, na agressão, lá no queratinócito ele já age. Ou na questão vascular, porque um processo inflamatório nas veinhas, né, nos vasos do rosto também aumenta o melasma. A entrega da melanina para o queratinócito. Então, os nossos ativos eles agem em todas essas etapas. E aqui vai vir um pouquinho que eu falei na prática, né? Tem um vídeo com um passo a passo mostrando a sequência do peeling. A sequência do peeling, gente, ela é super simples. Você primeiro inicia com a anamnese para você descobrir qual a profissão, o que a pessoa trabalha, o que ela já usa, se ela já usou hidroquinona. Se ela já usou hidroquinona, você precisa pelo menos 2 meses de pausa dessa hidroquinona. Ela não pode, parou de usar hidroquinona semana passada e fazer qualquer tipo de peeling, muito menos o Vulcan que a gente está falando aqui. Por quê? Porque a hidroquinona ela causa efeito rebote e assim que você para, a pele começa a escurecer de repente. Então isso não pode coincidir com a entrada de outro tratamento, que sempre vai parecer que foi o outro tratamento que escureceu. A primeira etapa, então, é tirar a foto. Não esqueça de tirar a foto, porque depois você se arrepende por causa do resultado, né? Então, você
inicia a higienização da pele com o sabonete. Nós indicamos o de ácido glicólico por conter uma concentração de ácido de 10%, que já mostra se essa pele é capaz de receber um peeling ou não. Caso a pele fique muito sensibilizada, você já tem uma noção ali que aquela pele não suporta um peeling. Isso vai acontecer raramente, mas pode acontecer. Depois que você higienizou com o sabonete, removeu ali com algodãozinho embebido, ou numa água, ou na nossa água purificante, fusão das águas, você remove o sabonetinho, seca a pele com papel toalha, a gente borrifa como se fosse um tônico na gaze, o álcool. Por que álcool? Álcool é agressivo à pele, não é? Porém, nesse momento a gente precisa deixar a pele sem gordura e sem água. Exatamente porque a água neutraliza ácido. Para quê? Para que a gente venha aqui com essa fase 1, Vulcan Ice Max Premium fase 1. E o que tem nesse ácido aqui? Você vai ver que eles têm alguns ácidos que já são conhecidos como mandélico, glicólico, salicílico, fítico e o butilresorcinol, e tem a patente da Cosmobiot, que são os ácidos vulcânicos que dão um resultado superior a qualquer outro produto que você vai encontrar aí no mercado, tá? Então a gente passa essa fase 1, ele é líquido, porém com aspecto um pouquinho oleoso, você passa no rosto todo, geralmente 2 gotinhas por área, né? Testa, bochecha e queixo no máximo. Espalha, a gente deixa 15 minutinhos agir, mas a gente deixa agir não é para tirar não, é só para ele secar. Aí em cima dele a gente vai passar o fase 2. O fase 2, ele tem outros ativos também. Também tem os ácidos vulcânico, mandélico, fítico, tranexâmico, mas também tem a belites, que já age ali na inibição em várias etapas, mas uma delas é na entrega da melanina para o queratinócito. E a vitamina C, que é um potente antioxidante, e o retinol, derivado ali do ácido retinóico, que faz o quê? Renovação celular. Lembra? Trocando célula velha por célula nova que não tenha pigmentação e que esteja mais rejuvenescida. Sobre o fase 1, sem retirar o fase 1, você passa a fase 2. E agora a gente vai deixar no rosto, a cliente vai embora com isso. Ela fica com o rosto levemente escurecido, parecendo que passou um chocolate mais clarinho, né? Um rosto um pouco com cor. Então você pode marcar esse procedimento no fim do dia, se você precisar. E aí você vai deixar algumas horas. Quantas horas? Vai de acordo com o fototipo. Se a pele é branquinha, fototipo 3, você vai deixar 3 horas. Se a pele negra, fototipo 6, 6 horas. Não preocupa que isso tem uma tabela no passo a passo, está escrito, e também nos vídeos também está escrito. No vídeo também está bem explicado o passo a passo que eu vou mandar para vocês. Aí ela vai para casa. Precisa passar filtro solar? Você pode passar sim. Só lembra que o filtro solar não vai estar protegendo ali muito. Por quê? Porque o produto que passou embaixo é uma camada um pouquinho mais grossa. Mas aí a cliente vai para casa, ela espera lá, exemplo, 3 horas, lava o rosto. Lava o rosto com o quê? Aí já vem a nossa indicação de home care, o nosso sabonete, né, com pH próprio, com pH equilibrado, que não seja em barra. E nesse mesmo dia, ela lava o rosto e passa apenas o Restiderme. Restiderme, gente, é uma pomadinha que é exatamente para controlar a inflamação. Porque toda vez que você faz um peeling, você induz uma inflamação. Toda vez que a pele inflama, ela escurece. Então a gente está entre, né, uma faca aí de 2 gumes. Você precisa inflamar um pouquinho, mas não pode inflamar muito. E o Restiderme serve para isso. Aí, quanto à rotina, tá escrito, tá? Então não preocupa. Às vezes ela é um pouco confusa, a rotina do cliente lá na casa dele. E aí, no mesmo dia, você vai entregar para esse cliente um potinho que está escrito assim, fase 3. Esse fase 3 é o que a cliente vai usar por 7 dias. Quanto dia? 7 dias. Então ela fez o peeling hoje e amanhã ela começa a usar ele de noite. É para usar de dia? Até pode, mas nesse calor daqui da nossa região eu prefiro usar só de noite. Usa todo dia de noite por 7 dias. Como esse pote ele é muito grande, o que eu oriento as pessoas? Compra um potinho menor, igual na Minas Brasil vende, loja que vende coisa de aniversário também vende potinhos de 10 gramas. Você tira ali uma espátulazinha, dá para a cliente usar por uma semana. O que vai acontecer? Esse potinho que era para durar uma cliente vai durar várias, e assim o seu kit vai durar várias sessões também. E esse fase 3 tem todos esses ativos que a pessoa vai usar durante 7 dias como clareador à noite, depois do sabonete. E depois de 7 dias ela entra com outro clareador, ou seja, aquele lá ela não usa mais. Então ela entra com o Melanox Max, o Premium, né? E ela vai usar isso durante todo o processo do tratamento. E ela só para quando ela refizer o protocolo, que seria o quê? 7 dias depois
por exemplo, a pessoa fez o peeling hoje, de novo, segundo peeling, aí aqueles 7 primeiros dias ela volta a usar aquele fase 3 e para esse Melanox, só nesse momento que ela para de usar o Melanox. Quantas sessões de peeling? Indicada 2 sessões. Qual o intervalo? 1 mês. Quanto cobrar? Você vai vender um pacote com 2 sessões, já incluso todo o home care no valor de R$2.000. Pode dividir no cartão. Nesse pacote você pode colocar limpeza de pele se você quiser, pode colocar hidratação, mas essa é a sugestão de preço. Pode cobrar mais barato? Não é indicado cobrar mais barato, porque o cliente também não valoriza, e porque as outras pessoas que compraram o kit vão, né, começar a achar estranho que você está vendendo um tratamento que não é baratinho a um preço muito em conta. E aqui vem o sabonete, tá? Que a gente indica para como home care, o Restderm e o filtro solar, que precisa ter aquela proteção que eu falei. Olha, FPS 50, PPD ou VA 20. Ou se ela gosta de cor, ela pode estar usando o Blan M. Olha só, o PPD dele 30. Então, essa aqui é a parte resumida do que eu falei ontem.